É um prazer enorme estar aqui nesse segundo episódio do podcast. E olha que eu tô me encontrando, hein, Marina Alva? Olá, tudo bem? Oi, gente! É um prazer enorme estar aqui nesse segundo episódio. O negócio tá fluindo, né, Marina Alva? Tá fluindo. Como você mesmo diz, como a gente está engajados aqui. Você pode ser o que você quiser. E hoje o programa está muito especial, porque com a gente tem uma participação de uma pessoa que é super querida. É uma inspiração eu acho que para todo mundo, que é a Viviane Lopes, que é uma querida mesmo, uma amiga, e que eu acho que só tem a acrescentar aqui hoje na nossa discussão aqui. Viviane, obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada. A gente prometeu para os nossos telespectadores, para os nossos seguidores, que a gente só ia trazer pessoas que têm história bacana para contar, né? E aí a gente sabe que você tem uma história de superação muito bacana. Então, obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz de você estar aqui conosco hoje, poder contar um pouquinho da história e nos motivar mais ainda. Ai, que bom, né? Eu também me sinto lisonjeadíssima em poder fazer parte, né, desse programa e poder partilhar um pouquinho mesmo da minha história e, quem sabe, contribuir um pouquinho também para a história de outras pessoas também, né? Gente, a Viviane é fera, a Viviane é corredora, a Viviane é maratonista, ultra, né? Nossa, é verdade. Eu acho que não tem ninguém aqui na cidade com esse know-how. A Viviane realmente é empoderada. Eu brinco e falo que eu tenho muito orgulho da minha história. De obesa, sedentária, hoje eu sou ultramaratonista, né? De ex-obesa, né, gente? De ex-obesa, sedentária, mal-humorada. Gente, olha. Eu falo que existe uma Viviane antes e uma Viviane depois. Que eu me descobri, né? Eu me redescobri, né? E o tema do programa ele é bem pertinente, né? Pode ser, né? A gente pode ser, de fato, tudo que a gente quiser, desde que a gente acredite na gente mesmo. Mas é um trabalho. Sim, muito massa. A gente até arrepia. Muito massa. Você pode realmente ser o que você quiser. Às vezes foi essa história? Às vezes não é fácil, mas, né? Tem que foi isso, Viviane? Assim, dessa decisão sua de... Às vezes a gente se perde no meio da história da gente, né? A gente fala, né? A gente tem a graça, né? Deus nos chama à vida e durante o percurso, a nossa travessia, nós às vezes nos perdemos. Eu falo que eu me perdi durante um bom tempo da minha história, um bom tempo da minha vida e fui ganhando, adquirindo peso. E não foi só peso que eu adquiri durante esse percurso, essa trajetória. Fui adquirindo mau humor, ansiedade, estresse, que isso tudo foi me prejudicando, né? E a gente não percebe que isso vai... Você se recorda com que idade que você começou a ganhar esse peso e foi essa forma progressiva? Não me recordo bem ao certo, mas eu acredito que a partir dos meus 23 anos, mais ou menos, foram assim uns 12 anos ininterruptos, assim, ganhando peso e sem perceber. Podia me colocar na frente do espelho, que eu não me via do jeito que eu estava. Não tinha aquela distorção da imagem, para você estava tudo certo. Para mim estava tudo certo. Só que isso me prejudicou durante muito tempo da minha vida, né? E eu falo assim, não é nem questão só de estética, não, mas é questão assim, muito mais profundas, questões internas mesmo. Questão do meu comportamento dentro da sociedade, da questão do meu próprio mau humor, da minha não aceitação, mas eu não compreendia isso tudo, né? E como a gente fala, é uma travessia. E a corrida ela veio para me ajudar a fazer esse caminho. Viviane, mas quando você fala assim, e isso é muito sério que você está falando, porque isso acontece com muitas pessoas, assim, de ir ganhando peso e não se perceber, né? Como que a questão não é só estética, né? O que isso vai fazendo com o corpo, o que isso vai fazendo com a mente. E qual que foi, assim, o seu momento de start, assim, chega? Na verdade, gosto falando assim, não tem assim, aquele boom, assim, como que foi, né? Eu trabalho, sou secretária, né? Trabalho no consultório médico, já tem 20 anos que eu trabalho nesse consultório médico. E assim, gente, até hoje eu dou risada, né? Cheguei a quebrar 3 cadeiras. 3 cadeiras, né? E os defeitos eram sempre da cadeira. As cadeiras que era material fraco. E eu falo que eu tenho patrões que são mais que patrões, são muito amigos meus. E eles perceberam, né? Sentiram essa minha necessidade, essa dificuldade, esse problema. E aos poucos eles foram me engajando
dentro de um grupo de corrida. E nesse grupo de corrida, né, com a ajuda de outras pessoas, eu comecei a ser inserida. Não foi aquele start, assim, de uma hora para outra. Sim. Foi gradativo. Mas teve um ponto, né? Esse convite para começar, então foi num grupo de corrida. Foi num grupo de corrida. Foi num grupo de corrida e eu falo que a gente é movida a desafio, né? Exato. Dentro da gente tem algo na gente que é movida a desafio. Nesse grupo de corrida, eu fui desafiada. Junto com outras 10 pessoas, que eu tinha um desafio de 3 meses, eliminar 10 quilos. E foi aí que eu conheci a Alessandra. Foi no top 10. Foi no top 10, que foi esse desafio, top 10, 10 quilos em 3 meses, onde teria um acompanhamento profissional, né? E o auxílio também do grupo, que eu falo que amigos é muito importante na vida da gente. Eles podem nos edificar quando são verdadeiras amizades. E dentro desse desafio, né? Me desafiou mesmo, eu consegui em 3 meses eliminar 16 quilos e 600 gramas. E aí foi o start mesmo que eu percebi, né? Eu precisava mesmo dar um renovo na minha vida, né? E quando que eu percebi mesmo que eu estava perdendo peso? Quando eu consegui pela primeira vez cruzar a perna. Gente, olha. Foi assim. A história das cadeiras, né? História da cadeira, e quando eu sentei na cadeira que eu consegui fazer isso aqui, cruzar as pernas. Eu dei um grito. Porque eu não conseguia fazer coisas simples mais. E a gente não dava conta do simples. A gente vai se entregando. Vai se entregando. E eu me entreguei. Em relação à saúde, você chegou a desencadear algum problema, pressão alta? Não. Eu me recordo bem que eu falo da importância de um acompanhamento profissional, quando você resolve fazer, né, essa mudança de vida. E primeira coisa, né, que foi me pedido foram vários exames. Eu tinha um grau de obesidade, nem lembro se é 1, 2, eu não sei, né, dizer corretamente. E o meu receio era ter problemas de colesterol e tudo, né? Graças a Deus não tinha colesterol alto, nem triglicéridos, mas estava a um passo. Um passo. Eu falo assim, Deus é muito bom comigo, que me acordou assim a tempo. Mas já estava chegando naquele nível assim, de muito inchaço nas pernas já. Né, cansaço, não conseguia dar assim, andar 100 metros sem cansar. Subir escada, para mim, era praticamente impossível, né? Viviane, a gente tem umas fotos, umas imagens, pode mostrar? Pode mostrar. Para as pessoas entenderem o que você está falando? Gente, tudo começou, isso foi o quê? 2016, né, Vivi? Acho que foi 2016, 2015, e eu me achava linda. Eu me acho linda. Mas isso, só o tamanho do braço. Gente, é importante a gente fazer um paralelo. O seguinte, a Viviane tem quantos irmãos, Viviane? Nós somos 10 irmãos. São 10 filhos, né? E como que são esses irmãos? São magros? Tem problema de obesidade também? Na verdade, lá em casa, assim, já tem uma predisposição à obesidade, né? Meu pai, ele é magro, mas a minha mãe, ela tem uma genética mais gordinha, né? Eu tenho algumas irmãs, assim, foi tão bacana, né? Que esse processo também motivou também as minhas irmãs também a cuidarem, a buscarem, né? Isso é muito legal. Eu olhando essa foto aqui, eu me recordo que eu cheguei a ter que pedir para cortar. A aliança de tão inchado que estava a mão. De tão inchado que estava a mão. Pegando o engajamento nessa história familiar, é importante a gente frisar que a obesidade é uma doença crônica. E 70% dos quadros de obesidade estão relacionados à genética. Então, assim, elucida muito bem a história da Viviane, que é uma família grande e onde a maioria das pessoas tem um excesso de peso, né? Então, não é realmente uma questão de excesso de peso puramente por estética. Realmente é uma questão genética que vem por trás dela. E aí, quando Viviane busca ajuda lá em 2016, na época acho que você pesava 113 quilos. E hoje a gente vê Viviane, né, assim, com o peso atual dela, que se não me engano é 73, 71, né? Porque recentemente a gente teve uma avaliação. Então, a gente observa que quase 40 quilos. E isso, fala que a Viviane é um case de sucesso, porque isso, na verdade, não é a realidade, não é o habitual. Viviane não precisou de ajuda de cirurgia bariátrica para ter essa perda significativa. Você me permite contar aqui, mas assim, a gente não fez uso de terapia medicamentosa. Então, Viviane aderiu à mudança de estilo de vida. Sim. Então, isso é mais motivacional, porque assim, o querer é poder. Viviane, como é que é esse negócio de manter
né? Porque o mais difícil que a gente vê, às vezes as pessoas perdem peso, fazem cirurgia bariátrica, mas depois voltam, né? A gente sabe que tem toda uma questão emocional, né? Uma questão genética, uma questão de padrão, às vezes, familiar, muitas, né? A questão da obesidade mesmo, da compulsão alimentar, que leva à obesidade, tem muitas questões que envolvem. Mas é muito difícil manter. E você já vem mantendo isso. Como é que é isso? Ô Marinalva, é igual eu falei, a primeira é gostar de você. Durante esse processo todo, assim, no meu redescobrir a mim mesma, eu aprendi a me gostar. E quando você se gosta, você procura se cuidar sempre, né? A atividade física, eu trago ela como aliada para mim, não como uma obrigação. Levanto 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, para poder fazer meu exercício, porque às 7 eu estou dentro do trabalho. Não como obrigação, mas com algo que me dá prazer. E quando eu iniciei o meu processo, né, naquele top 10, eu tive um acompanhamento tanto, né, endocrinologista, mas também de uma nutricionista que me fez uma reeducação alimentar. Então, hoje eu sei que eu posso comer de tudo, mas que eu sei que nem tudo, o excesso é que faz mal. Então, eu aprendi a me alimentar, eu aprendi a ter vida social e isso me ajuda a manter. Obviamente, você acaba escapando, você pega um quilinho ou outro. Depende também, igual, por exemplo, se eu tenho o objetivo de fazer uma prova de longa distância, eu preciso ingerir um pouco mais de carboidrato. Um preparo, né? Isso, eu tenho um preparo, né? E eu acabo adquirindo um pouco mais de peso. Mas, assim, nada que vá, assim, me desestabilizar, né? Então, assim, esse manter, ele não é fácil. Eu vou falar a verdade que eu acho que é mais difícil manter do que perder, do que eliminar. Sustentar a perda de peso é muito mais não difícil. É fácil, não do que... é fácil. Eu ainda brinco e falo assim, depois que eu quarentei, parece que os hormônios dão uma mexida dentro da gente e fica até um pouquinho mais difícil, assim. Mas não é que é difícil, é um reaprender com as novas fases que a gente vai vivendo. Isso que você está falando é muito sério, porque principalmente porque você vem de um padrão familiar, assim, né? A gente fala da questão genética, mas eu acho que tem um padrão assim até da epigenética também, que é o nível comportamental. E você sair desse padrão familiar não é fácil. Não. Porque tem uma questão aí de pertencimento inconsciente, sabe? É de você ser diferente dos seus. É também um processo muito delicado e muito difícil de sustentar, porque vem um padrão aí de culpa, né, internamente, porque isso que ela está dizendo, né, de dificuldade de manter esse peso, é todo um processo mesmo, né, de ser diferente também dos seus. Então precisa de uma força de vontade muito grande, né? A gente fala que muitas vezes a gente precisa ir com culpa mesmo, quando é para algo melhor, né, que é algo para o mais. Eu falo assim que graças a Deus eu tenho muito apoio, muito suporte da minha família, né? Sim. Eles são muito assim compreensivos também, né? E graças a Deus assim eu não tenho hábito de bebida alcoólica também, isso eu acho que já ajuda faz muito, uma diferença, né? Muito grande, né? Com a questão da própria atividade física, o meu sono, né? Ele é um sono muito mais gostoso, eu durmo o tempo ideal, né? Durmo mais cedo, né? Então, eu acho que isso tudo também, eu acho que acaba contribuindo. Tenho dificuldade na alimentação? Sim, eu tenho dificuldade, né? Por isso que sempre estou buscando orientação, estou buscando ajuda, né? Que existem profissionais para isso, né? Tenho uma vida muito movimentada, durante o dia eu como muito de marmitex, né? Fim de semana sempre estou envolvida em alguma atividade religiosa, que a gente acaba não tendo local certo para alimentar, né? As viagens também de corrida, mas é a gente que tem que querer, né? Buscar e querer ter esse equilíbrio. E eu falo muito que, assim, não é nem questão de estética. Sim. Ainda brinco e falo que eu não tenho uma estética de corredora, né? Mas é questão de saúde, né? E não é nem saúde, sim, saúde física, é saúde psicológica também. Né? Porque muitas vezes, às vezes você fica tão presa a um padrão de beleza que você vira refém dele. Se o seu consciente, se a sua mente não estiver bem, de nada disso adianta. Viviane, agora em algum momento assim, travou? Travou às vezes para uma corrida? Ou... De coração, não. Não. A minha mente, ela sempre me ajudou muito.
porque assim, eu sempre tive, né? Eu não sou atleta profissional, eu não tenho velocidade, mas eu tenho uma resistência física e psicológica muito boa também. Então, assim, eu nunca desisti de nenhuma competição, nunca abandonei nenhuma prova, graças a Deus. Pode vir acontecer e está tudo bem, eu acho que faz parte do processo, mas até hoje não me aconteceu. Teve alguma história assim que teve medo, que você superou e foi? Já teve sim. Provas, por exemplo, de longa distância sempre te dá uma certa travada durante algum percurso. Só para as pessoas entenderem, Viviane, o que é essa longa distância, hein? Quantos quilômetros? Então, vamos lá. É a hora que eu falo assim, que eu tô meio doida. A distância mais longa que eu já fiz, né, até hoje, foi uma distância de 70 quilômetros. Jesus! Gente, isso é uma ultramaratona. Quilômetros. Assim, ao todo, assim, de provas de longa distância, contando maratona, que são 42 quilômetros, ultramaratona, que é acima de 50 quilômetros, ao todo eu participei de 11 competições. Todas, graças a Deus, com êxito, sem intercorrência, concluí tranquilamente, graças a Deus. A Viviane, igual ela comentou, provas. Ela não está preocupada, por exemplo, em fazer em tempo. Não preocupa. Ela tem a força da mente dela que leva. E teve provas de 8 horas, né? Essa de 70 quilômetros, por exemplo, foi uma competição que era 12 horas. 12 horas. Você já imaginou 12 horas você correndo? Começava às 7 da noite, tinha até 7 da manhã. Então, quanto mais tempo você permanecesse ali, dando volta, né, em torno do percurso, de 1 quilômetro, 440. Tá vendo? Nossa, cara, que isso? Já fiz provas semelhantes assim, também, de 6 horas, né? Eu acredito que uma delas você até foi comigo lá em Valadares. Era um percurso um pouquinho maior, a gente dando volta no mesmo local. Então, assim, ao todo foram 11 provas de longa distância, que eu falo assim, maratona com ultramaratona, né? Ao todo já fiz 11 competições, assim, graças a Deus, todas com muito êxito. Nunca preocupei com o tempo e nunca quero preocupar com o tempo. Legal. Eu falo que, como diz, a gente corre no peito e coração. Eu quero sair bem e concluir ela bem, com alegria, que é uma superação minha mesmo, pessoal mesmo. E eu acho assim, interessante isso, porque essa relação da Viviane com a atividade física foi aquilo ali que foi como se diz, o alicerce dela, que deu para ela a condição dela melhorar, dela evoluir, dela sair de um quadro de obesidade mórbida, né, Viviane? Para o que ela é hoje, essa relação é muito interessante, porque o que a gente observa? E isso, na verdade, tem uma comprovação científica. A maioria das pessoas que têm um excesso de peso, elas deixam de fazer atividade física. Por uma vergonha, porque sofrem, né, algum tipo de preconceito. Aquele gordinho não vai dar conta. Então, onde você já se viu uma menina obesa, pesada, correr uma maratona? Ela vai machucar, ela não vai dar conta. Então, assim, você já sofreu algum tipo de preconceito? Alguma coisa que, por exemplo, que te travava, que te deixava triste, para baixo? Quando eu iniciei esse meu processo de eliminação de peso e tudo, eu me recordo que eu tinha muita vergonha. Tinha muita vergonha, eu era muito gorda. Eu tinha um bloqueio comigo mesma. E eu lembro que quando eu saía ia para Dário Gross, tentar correr assim uns 100 metros, na minha mente eu ficava vendo que as pessoas estavam pensando, ela vai rolar. O meu consciente, então eu já sentia vergonha de mim mesmo. E para mim vencer aquilo ali, porque eu me sentia desafiada a sair daquela situação, porque eu acreditava que eu era capaz. Porque quando eu comecei, assim, por isso que eu falo, o grupo de amigos ajuda muito. Me ajudaram a perceber que eu era capaz. Para mim, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir de madrugada, 5h30 da manhã, 5 horas, que era um horário que não tinha ninguém na rua. E aí ser julgada. Isso. E com isso eu fui eliminando, eu falo, lá na Dário Grosso, virou quintal de casa, deixei lá, eliminei, que eu não perdi, que a gente pode encontrar, não quero encontrar. Eliminei lá bastante peso e sempre eu ia de madrugada. Por isso que muitas pessoas, quando me viram, perguntaram se eu fiz a bariátrica, porque não me viam fazendo atividade física por causa do horário que eu ia. Depois disso, já aconteceu outros episódios, sim. Igual quando eu falei, né? Eu não tenho estética de corredora, eu não tenho. Tenho as pernas grossas, não sou torneadinha bonitinha, mas eu falo, tenho a alegria de uma campeã.
E isso teve aí. uma das corridas que eu participei, foi uma ultramaratona lá na Chapada Diamantina, na Bahia. Um dia antes da corrida, sempre tem um pré-congresso. Então, vai todo mundo bonitinho, de shortinho, bonitinho, tirar as meninas com as foto. pernas bonitinhas, né? Chinelinho, tênisinho bonitinha. E foi eu e mais 2 amigas, que têm perfil mesmo de corredoras. E nós estávamos, nós 3 sentadas, e veio um rapaz fazendo uma panfletagem, né, de corridas, né, posteriores. E ele entregou para uma, me pulou, entregou para outra. Aí eu falei, seu moço, me dá um também. Não, minha filha, é só para as atletas, só para quem corre. Gente, olha, bem. Ele olhou pro meu biotipo, né? E falou, não, é só para quem corre. te Eu falei assim, ó, julgou, beleza. Né? No outro dia eu fui, corri os 55 quilômetros lá na Chapada Diamantina e mostrei a medalha para ele. Eu falei assim, agora você pode me dar um folder? Gente, olha. Isso já aconteceu também em outras situações, né? Hoje isso me incomoda? Não, não me incomoda. No início me incomodava, sim. Mas até você vai descobrindo que você não está lá para poder agradar ninguém, mas você está para se agradar, para poder motivar. E isso também ajuda outras pessoas a perceberem também que ela não tem que ter um perfil estético para fazer uma atividade física. Né? Ela precisa primeiro gostar do que ela faz, porque correr é gostar. Porque não é fácil, mas é gostoso demais. Gente, assim, eu acho que eu tô pegando o gancho aqui, porque essa história da Viviane sempre... eu tenho uma relação íntima com essa história, porque, por exemplo, a fada da obesidade da Viviane, ela tem entendido isso, ela livrou ela mesma de ter as doenças crônicas, né? A obesidade, a gente tem que encarar como uma patologia e merece um tratamento sério, com especialistas, igual a Viviane, tipo assim, foi mudança de estilo de vida. E é muito gratificante quando a gente observa um caso assim, que é possível. Não é o que a gente vê na maioria. Porque, comparando com a bariátrica, quando a gente tem, por exemplo, assim, 10 anos, a maioria dos pacientes não sustentam 10% da perda de peso perdido. Então, quando a gente pega você, que foi só com mudança de estilo de vida, que a gente não contou nem com o uso de uma medicação, né, para emagrecer, então, assim, é muito bonito. Realmente é de encher os olhos mesmo. E agradecer, porque realmente é difícil, não é fácil, né? E assim, 5% de peso, a gente já consegue tirar o paciente de 30% dele ter evoluir de pré-diabetes para diabetes. Tem uma foto ali, que a gente mostrou, que a Viviane, a gente consegue observar a acantose nigrans, que é um sinal de resistência insulínica. Então, lá naquela ocasião, a gente já tinha uma possibilidade, né? Assim, se a gente não tivesse tomado atitude naquele momento, já teria começado aí uma escalada para um diabetes, que é aí, hoje em dia, é um caminho sem volta. Olha aqui, gente, a gente tem um aumento de gordura cervical e aqui mais escuro, ó. E isso não é caraca, às vezes as pessoas chegam assim, nossa, eu tenho essa região cervical, região de dobra mais escura. Isso é um sinal que é patognomônico de resistência insulínica, que chama acantose nigricans. Então, isso é muito sério. E hoje a gente vê Viviane do jeito que tá, a gente não percebe mais isso. Graças a Deus. Né? Então, realmente é motivacional. Sim. De emocional, aplaudir. Viviane. Eu falo que o que mais mudou em mim foi essa questão do meu emocional. Da minha aceitação como pessoa. E entender que eu posso estar em qualquer lugar, né? Que eu posso ser eu mesma, né? É a questão do meu próprio humor. Não vou mentir, eu era muito mal-humorada. Mas não é fácil, você chegar numa loja, você não acha uma roupa de que serve. Quando no início do programa ela falou, eu não me via, não tinha uma imagem distorcida dela. Não tinha. Mas eu tenho certeza que você é muito mais feliz hoje. Eu sou. Né? Sou muito feliz. Foto, por exemplo, eu não tinha foto. Porque não cabia no quadrante de uma máquina, né? E era insuportável você chegar numa loja, você não conseguir comprar uma calça, não conseguir comprar uma roupa. Gente, eu cheguei a vestir número 55, calça masculina. Eu achava que era normal. Tá vendo? Eu achava que era normal. Então, assim, eu falo que essa questão emocional, para mim, ela é muito importante. Eu me aceito, eu consigo me inserir nos lugares onde eu tenho vontade de estar,
sei também onde não é para mim. O meu questão do meu próprio desenvolvimento dentro do meu trabalho também, eu creio que melhorou muito no meu relacionamento profissional com o paciente, com as pessoas, até mesmo com a minha família, mas principalmente comigo mesma. Né? Quando a gente se ama, a gente se aceita, a gente se cuida e a gente busca estar sempre melhor. Eu cuido mais da minha saúde do que antes, né? Eu procuro todo ano estar fazendo o meu check-up. Esse ano já fui perturbar a Alessandra, né? E a gente vê que isso é importante. Não é questão de estética. Eu trago isso muito para mim, eu sempre procuro passar. Não é estética, é saúde. Né? Eu falo, não é peso que eu perdi, é saúde que eu ganhei. E eu quero trazer isso para a minha vida sempre. E isso é muito sério, né? A gente precisa prestar atenção nisso, né? Porque como que isso vai virando um ciclo e vai virando uma bola de neve, né? A questão, assim, da obesidade, da compulsão alimentar, pode ser uma consequência de algo, de um descontrole emocional. Justo. E aí, o ganho de peso excessivo eleva esse desequilíbrio emocional e uma coisa vai levando a outra. Vai. Né? E Quando você vai ver, você se afastou das pessoas. Sim. E você vai se preenchendo com isso, né? A questão alimentar, apesar de que a gente sabe, né? Você já disse aí que já vem todo de um padrão familiar mesmo, comportamental. Mas era como se fosse a comida para você, era algo que... Era uma válvula de escape. Era uma válvula de escape. E talvez uma recompensa. Uma recompensa, né? Justamente. Tinha dia que eu chegava, às vezes, à faculdade... 11h30, eu ia cozinhar feijão, carne, comia sem culpa, dormia pesadíssima, sem culpa nenhuma. Aí você levantou um ponto que é muito interessante também, que é a questão do sono. Aí nesse contexto, não dormia bem. O sono não era bom. Não era bom. E aí não dormir bem, já acordava de mau humor. Sim, não reparava, sempre cansada. Ciclo, justamente. Hoje eu ainda brinco e falo assim, nossa, acho que eu tô com síndrome de velha, 10 horas eu tô dormindo. 5 horas levando. É engraçado, né? Porque as pessoas acham que dormir cedo é coisa de velho. Me conta aqui uma coisa, precisa do despertador hoje em dia pra você acordar? Despertador, filha. Gente, isso aí é um dos principais parâmetros. O seu sono é bom, não precisa do despertador. Nem todo dia você tá disposta, feliz, 100% aí, porque a gente é humano, isso é normal, graças a Deus. Mas assim... Desde que não seja por obrigação, você vai. E é tão bom quando você vai depois. Tem dia que você não quer ir. Mas e o dia que você não vai, você se sente muito mais cansada. Sente mais cansada. É isso que eu falo. A minha rotina, ela é muito puxada, né? Esse dia todo de trabalho, à noite, eu sempre invento uma coisinha ou outra, né? Então, assim, a atividade física, assim, é onde meu corpo cansa e, de fato, a minha mente descansa. E me ajuda muito. Então, eu gosto demais, assim... Sem contar as possibilidades que a corrida traz, né? De convivência com outras pessoas, de conhecer outros lugares, de conhecer outras histórias. Isso é divino. Esse fim de semana mesmo eu estive lá em Alto Jequitibá, participando de uma corrida de montanha que eu amo. Vou pro asfalto, mas eu gosto do chão, da terra batida. Aquele contato com a natureza, sei lá, se me ajuda a rezar. Eu amo. E esse fim de semana eu estive lá em Alto Jequitibá, participando de uma corrida de 19 quilômetros. E foi, assim, muito gostoso conhecer novas histórias enquanto você vai correndo, conhecendo lugares diferentes. Eu não conhecia já fui na região do Caparaó, mas aquele pedaço, ele poder desbravar uma parte ali, é muito interessante, é muito gostoso. E eu acho que não tem preço que pague isso. E a natureza, ela renova, gente. Essa conexão, né, da gente. Parece que só de você olhar ali e pedir. Parece que a gente recebe essa força. Eu gosto muito de corrida. A gente até fala modalidade Trail, né? Que é corrida assim, em trilhas, em mato, no chão batido. Gosto muito. Porque me faz eu correr sem pressa. Não me faz pensando, meditando. Me faz eu ir mais em paz comigo mesmo. Gosto muito. Que é engraçado, né? Porque a corrida dá essa impressão de acelerar, quando você está no asfalto, parece que o seu corpo te força a ir rápido. Eu não gosto nada que me força. Não gosto nada que me força. Ali no chão não, é eu comigo mesmo. E é muito bom. E a Viviane catequista? Como é que é isso? A Viviane catequista é minha paixão, minha primeira paixão. É minha primeira paixão. Eu falo que assim, é Deus sempre me cuidando e me fazendo sorrir.
E ele me cuida quando ele me coloca, né, dentro da catequese, que eu vejo que é meu ministério, que é minha vocação, falar do amor de Deus, que a gente só pode falar daquilo que a gente sente, a gente só pode falar daquilo que a gente vive. Eu vivo esse amor de Deus na minha vida, assim como eu vivo a corrida. Então, assim, é difícil, às vezes, conciliar os dois, não vou mentir, não. Porque fim de semana a gente está sempre em Não, alguma Viviane, formação. eu tenho que contar um segredinho, que Viviane, além de catequista, é mestre de cerimônia. A gente celebra também. Quando você for renovar seus votos, Marinal, pode contratar, celebramos pode chamar, pode chamar a Vivi lá, porque A gente pode ser, né? pode ser tudo que a pode gente ser. quiser. E a gente vai descobrindo tantas possibilidades desse pode ser. E é muito interessante mesmo a sua história, e realmente de inspirar mesmo. Eu falo que, assim, você pode numerar algumas pessoas, assim, que você tem como inspiração mesmo. Fala assim, aquela pessoa ali... E Caratinga é cheio de histórias bonitas, né? De superação, né? Eu vejo que esse universo, eu comecei a conhecer muitas pessoas, né? Depois, né? Que eu entrei na corrida. E quantas histórias de superação que a gente vê, né? Na atividade física, independente de qual for, né? Eu acho que o importante é cada um se encontrar em alguma. Seja na bicicleta, seja na corrida. É se encontrar em alguma e se sentir bem, né? E buscar fazer o seu melhor ali. Mas eu percebo que a cada dia parece que o envolvimento das pessoas na atividade física, ele está maior. Tá As maior. pessoas estão cada vez mais inseridas. Acho que está mudando um pouco essa concepção e o pessoal está entendendo que precisa disso, né? Para ter uma... Não é pra uma ter mais uma uma qualidade. questão Não estética, é. né? Não só é, não é. emagrecer. É gostoso quando você vai ali para aquela avenida da Rio Grosso, né? Que você vê a avenida cheia. E às vezes pessoas que às vezes você nem conhece. E, gente, é tão interessante porque a atividade física te aproxima também das pessoas. Isso aí. Ela te aproxima. É um bom dia que às vezes você dá e que o outro acaba puxando um assunto. E você vai e faz uma caminhadinha com um. Quando você vai ver, você já está conhecendo a história do outro. E aí vai um motivando o outro. É muito gostoso isso. E graças a Deus que Caratinga está crescendo muito nesse ramo da atividade física, né? Você vai em todas as pracinhas que você vai, você vê pessoas buscando um pouquinho. E a gente estava comentando aqui antes de iniciar o programa, mas eu falo o seguinte, você é para onde a maré te leva. Te leva. Então, amo a corrida também, participo. Então, agora o pessoal começou com a ondinha do beach tennis. Gente, é muito gostoso. Isso. E aí é o que você falou, você vai num grupo diferente de pessoas, e aí você vai se propor a fazer uma atividade física até então era desconhecida, né? Cada um vai se E identificar. sabe o Sim, que a eu gente vai acho se que é muito identificando. interessante? Vou falando da corrida, né? Dentro da corrida todo mundo é igual. Todo mundo é igual. É muito interessante, como, por exemplo, você tá lá no meio daquele mato lá, todo suado, Ou cheio de lama. cheio de lama, e é todo mundo igual ali. É muito interessante. Às vezes você está com um doutor, com um empresário, é todo mundo igual ali. E se você sentir um acãibro, o outro vem outro te te dar um ajuda. suporte, te ajuda. Sempre tem alguém lá com a cápsulazinha de sal para poder te ajudar. É muito bacana o que a atividade física faz com o ser humano. Ele te faz o ser de fato humano, né? Porque a gente às vezes perde essa humanidade no nosso decorrer profissional, decorrer da nossa vida. Eu vejo que a atividade física ela faz a gente mais humana. Então, mas esse era o grande propósito desse programa, o grande intuito, na minha visão, era fazer com que a pessoa que tem um excesso de peso, que tem um quadro de obesidade, enxergue isso. Porque nem sempre as pessoas se enxergam. Então, por exemplo, quanto mais a pessoa ganha peso, às vezes mais ela se afasta, por exemplo, Sim. dessa atividade física. Sim. Por aquela questão até da gordofobia, que a gente sempre já discutiu, né? Então, assim, é o preconceito, é a discriminação, é o julgamento que tem do outro, né? Igual você fez o comentário no início, eu quebrei 3 cadeiras. Hoje a gente brinca disso, mas naquela época, com Era assim, certeza, sim. você sofreu com Constrangedor, isso, né? é Justamente. constrangedor. E às vezes isso, gente, é até um fator limitante na inserção de trabalho. Sim, justamente. Tem várias empresas que não contratam os obesos, né? Pelas possibilidades de ter doenças ou às vezes, a questão de humor que as Sim. pessoas realmente, né? São mais, às vezes, introspectivas, mas por vergonha, por sofrerem esse julgamento. Então, assim, o preconceito acho que começa até da própria pessoa. Da própria pessoa. E aí, quando a gente tá levantando esses questionamentos seus, por que eu falo que são inspiração? Porque aí as pessoas
deveriam pegar isso aqui e falar assim, gente, se aconteceu com ela, por que não pode acontecer comigo? Eu posso ser uma pessoa diferente, eu posso evitar de ter uma doença ali na frente. Sim. Né? Minha mãe, ela é hipertensa, né? Então, eu já tinha uma predisposição genética também a desenvolver. Né? Eu tenho, na minha família, tem histórico, né, de AVC. Então, se já tem, né, como se diz, um pano de fundo ali. Né? Deus seja louvado que eu acordei a tempo, né, que eu tive esse apoio a tempo, né? E não vinha desenvolver, mas eu estava, assim, a um passo de desenvolver. Na minha família tem uma irmã que fez uma cirurgia bariátrica, né? E ela fez, assim, até recente, a gente vê o sofrimento dela, né? Desse pós-operatório, dessa dificuldade. Essa transição, essa dificuldade toda. E eu falo assim, gente, muito obrigada, sou muito grata a Deus de ter conseguido. De ter acreditado que eu era capaz, de ter tido muita ajuda. Por isso que eu acho importante programas como esses, né, que trazem essas histórias para poder mostrar para as pessoas que todos nós somos capazes. A gente vai entender que tem casos que realmente é só cirurgia mesmo, né, que, né, tem outros fatores, né, que não tem como, é cirurgia. Mas se a pessoa pode dar o primeiro passo, que vá. Né? E que a gente não julgue tanto o outro, mas que seja ponte, né, para ajudar o outro. Exatamente, que seja um alicerce. Quando a gente pega essa questão da obesidade, eu acho que é o tratamento realmente multifatorial. Sim. E aí é toda uma equipe. Por exemplo, a gente contou com a ajuda da nutricionista, com a ajuda médica, com a ajuda do profissional da educação física que deu o norte, que orientou a questão da psicologia, que também que é primordial, essencial nesse processo. Então, eu acho que é todo um contexto para poder... Você também teve essa ajuda emocional? Sim, tive essa ajuda emocional. Eu me recordo que eu ia fazer uma prova que era um sonho meu. Eu vi uma vez, olha como que a gente tem, tudo pode, né? Eu me recordo que eu assisti no Esporte Espetacular, aquele Cleito Conservante e a Carol, acho que é Barcelos, correndo a Chapada, participando da corrida da Chapada Diamantina. Gente, eu não corria nem 20 quilômetros. A corrida era 50. Eu falei assim, eu vou correr lá. Eu vou correr lá. E eu lembro que a pessoa que estava do meu lado ainda riu. Eu falei assim, pode rir. Que eu vou. E eu treinei muito para ela, fiquei 1 ano em preparação financeira, tudo para poder ir, porque é lá na Bahia, convenci 2 amigas aí comigo. E próximo da corrida, de realizar esse sonho, porque era um sonho meu correr lá. Foi uma coisa que eu fui alimentando mesmo. Eu passei por um problema pessoal muito grande, muito delicado, e aí foi a terapia que me ajudou no processo. Marinalva foi essa terapeuta que me ajudou, fez um trabalho comigo de 2 sessões e que foi assim primordial, né? Porque durante o trajeto da corrida, que não era um trajeto fácil, eu já tinha consciência que não seria. A Chapada tem muito obstáculo, muito, né? Obstáculo, muito. E assim, é um sol de 45 graus que você começa a correr, aquela areia de deserto mesmo. É Bahia, né? E era novembro, muito quente. Mas eu não estava nem preocupada com essa questão física. O meu problema mais era uma questão psicológica. Eu sempre tive muito bem resolvida, mas eu estava passando por um processo muito delicado, muito difícil, e que estava assim, me dando, né, um certo bloqueio. E a terapia veio e me ajudou muito nesse sentido, né? Então, eu fui para lá com a minha mente muito focada do que eu queria fazer, qual que era o meu objetivo, né? E, graças a Deus, foi lindo, foi desafiador, foi transformador, foi lindo. E isso é muito interessante que você está falando, Viviane, porque normalmente, olha para você ver, você colocou que é um sonho que você né, desejou ali naquele momento, se preparou, é algo né, que você se preparou 1 ano. É bom que a gente também aprenda aí que as coisas não vêm da noite para o dia, né? Tem que ter um preparo, né? No seu caso aqui agora foi uma corrida, foi que você queria participar, mas é muito comum que no meio desses processos de realização de sonho, realização de projetos, aconteça esses boicotes, sabe? Sim. Que a gente mesmo cria. Eu falo que o nosso maior inimigo é a nossa mente. Nossa mente. E é por isso que a gente precisa de cuidar muito da mente.
E aí, nesse caminho, né, é muito comum quando a gente está quase chegando, por uma questão ou outra, né, cada um tem a sua, a gente acaba provocando questões, travando para impedir que isso aconteça. E foi muito legal que você detectou isso e você buscou. Né? Você buscou uma ajuda, tirou aquele bloqueio, que naquele momento era para te impedir de realizar, né? Justamente. Que a gente... Acontece isso mesmo. E você buscou, isso é muito legal. Então, saúde emocional, saúde mental. E aproveitando aqui, Viviane, a gente está falando de saúde mental, eu sempre vou lembrar, né, do nosso amigo, meu parceiro, um baita de um profissional, que é o Glauco Arantes, que é psiquiatra. Eu sempre vou lembrar dele, a gente no outro programa a gente está sempre falando, que é um parceiro que acredita na gente, assim, né, nesse trabalho. E é um grande profissional, um grande ser humano. Então, eu queria mandar um abraço aqui para o psiquiatra, Dr. Glauco, que é um colaborador aí para a nossa cidade, para a região aqui, né? Acredito que, porque ele faz um trabalho muito lindo aí de cuidar das pessoas, né? Que estão aí com dificuldade. Um abraço também para o nosso colega lá, a doutora Mauri, oftalmologista, que também está com a gente aqui, acreditando no nosso projeto, né? A doutora Mauri, que é especialista em cirurgia de catarata e cirurgia refrativa. E a gente está falando aqui de terapia, a gente está falando de saúde mental, de saúde física. Não podemos esquecer dela. Eu também não posso esquecer da minha amiga Daniele, que é também terapeuta, que é terapeuta integrativa, trabalha com microfisioterapia. Você já fez microfisioterapia? Não. Já fez? Eu já fiz. Gente, já fiz e super recomendo, de verdade. É algo assim transformador. É uma terapia muito legal, trabalha medos, traumas no corpo, essas coisas que ficam memorizadas no nosso corpo, é muito legal. E então, um abraço aí, um beijão para a nossa colega aí, terapeuta, fisioterapeuta, Daniele Soares. Que a gente estava comentando, a gente sempre comenta, e estava comentando antes, eu vivi aqui, hoje em dia a gente tem que... É tudo muito novo, né? Assim, essa questão, por exemplo, pós-pandemia, que a gente viveu muitas incertezas, inseguranças, dúvidas, né? Questão da vacinação, o que vai ser no futuro, as doenças autoimunes, as próprias neoplasias, que estão muito mais evidentes, né? Hoje, tem relação a isso, não tem? Ainda a medicina não conseguiu explicar. Mas o que a gente sabe é o seguinte, a gente está tendo que se ressignificar. Eu falo que... E essas terapias integrativas, elas chegam pra gente para somar. Para somar. Então, a gente tem a medicina convencional e hoje a gente tem aliados a nós essas terapias, essas possibilidades que a gente tem. Isso aqui, ó, você pensar que isso aqui, o tanto que isso aqui é importante, uma aromaterapia, um olhinho essencial, que te dá uma energizada. Existem inúmeros benefícios que são comprovados com isso aqui. Hoje isso aí é alecrim. Alecrim é para dar foco, expandir a mente, sabe? Quando você precisar, assim, às vezes está tendo sono, cansado, ou precisa, né, desenvolver um pouco mais. A gente não tem nenhum conflito de interesse ainda, nós não estamos sendo patrocinadas por nenhum olhinho essencial. Não, aí o alecrim tem, né, o óleo essencial tem um monte de marca boa, legal, você pode escolher a sua aí, mas assim, realmente ele ajuda, assim, no foco, expandir mesmo, sabe? Você precisar estudar, concentrar, sabe? Focar, é muito legal o alecrim. Tem, né, você está falando aí, de aromaterapia, eu gosto de lavanda, quando você quer lavanda ficar um relaxamento, então realmente dá uma tranquilizada, dá uma realmente. E aí eu acho que é tudo que uma coisa complementa a outra, né? Essa questão da psicologia, você está falando, lembrando aí a questão da psiquiatria, mas a doença do século, o mal do século, não é a depressão? Sim. Então, assim, se a gente puder encontrar algum subsídio, por exemplo, que seja na atividade física, né, que seja, por exemplo, numa questão, uma outra terapia holística, alguma coisa assim, paralela, eu acho que a gente a gente tem um alicerce, tem uma força ali maior. Gente, mas o dia a dia, eu falo assim, se você não puder fazer nada, se você não puder fazer terapia, se você não puder fazer nada, faz atividade física. Cara, assim, é diferente o dia que você faz. Tem isso que você falou, né, às vezes alguma... Assim, a gente da corrida. A gente sente aquela sensação de prazer, tem vontade de ir. Mas eu falo que a única coisa que a gente não quer ir, quase isso mas depois que vai e faz, gente, faz toda a diferença. Eu falo que depois que eu chego
de uma atividade física, que eu tomo um banho, tá o corpo renovada. fala assim, ai, obrigada. E é Obrigada. importante você perceber que você pode fazer sem precisar depender de ninguém. É, Né? exatamente. Sem precisar. Eu gosto da corrida porque é uma atividade que eu posso fazer sozinha. Porque nem sempre, né? Tem gente que às vezes tem a desculpa porque não tem companhia. Né? Obviamente, dependendo do lugar que eu quero ir, eu não vou poder ir sozinha. Mas eu não dependo 100% de alguém para poder ir comigo, né? É uma atividade física que eu dependo de ter um tênis no pé, uma roupa confortável e vou. Né? E isso é legal você falar, porque às vezes as pessoas começam em dupla, Sim. né? E às vezes quando um não vai, o outro também não vai. Isso. Então é bom mesmo Isso cria começar. dependência também. É bom você criar também uma independência em relação a isso. É igual eu falei, eu iniciei em torno de um grupo de amigos, que eu tenho eles para mim, assim, como uma família mesmo. Guardo o rostinho de cada um que me motivava, que me incentivava, que me incentiva até hoje. Mas eu acho que o mais importante é que eles também me ensinaram isso, que eu não estou presa a eles, mas que é algo que eu precisava descobrir por mim mesma. E isso a terapia também me ajudou muito, Marinalva. Me ajudou muito a descobrir que as minhas capacidades, elas dependem de mim. O primeiro passo é eu quem preciso dar. Se eu vou fazer uma atividade física e for depender de outra pessoa, eu não vou fazer. Eu não vou conseguir nem sempre. Hoje, graças a Deus, eu tenho, né, o João, que é meu companheiro, que corre comigo cedo, mas nem todos os dias ele pode ir ou nem eu posso ir com ele. Mas se eu Esses ficar horários, às vezes, dependendo, não bate, batem, né? é. Então, às vezes ele vai para academia ou eu vou correr ou, né, vice-versa. Mas assim, eu sei que eu faço porque é bom para mim. E eu não fico dependente de outra pessoa. Eu acho que isso é importante a gente entender também, né? Fazer alguma coisa que você não seja tão dependente. Óbvio que em torno de grupo de amigos é muito mais gostoso. Mas a primeira companhia que você tem que gostar é a sua. É a sua. Agora, Viviane, teve assim, né, nessa história sua, não só na corrida, né, dessa vida aí de obesa, teve muito bullying? Teve algum que te sim, marcou? Sim. Me marcar, assim, diretamente, eu não falo que me marcou, não. Eu acho, assim, são acontecimentos que eu criava marcas comigo mesma, né? Igual, por exemplo, não conseguir passar numa roleta de uma circular, né? Às vezes o espaço de assentar era pequena. Eu tinha, na minha consciência, eu achava que eu não poderia sentar numa cadeira de plástico, porque eu cismava que ia cair, que ia quebrar. Já aconteceu sim, agora eu lembrei. Mas assim, eu acho que foi inconsciente também, na catequese. Eu achava que antes de a gente começar os encontros com as crianças, a gente tinha mania de pular corda, né? Para poder fazer com que eles extravasassem um pouco. E eu lembro que às vezes eu ia pular corda e me falavam assim, pula não, tia, vai furar o chão. Mas assim, a gente é a mente de criança também, né? Já brincaram comigo, algumas pessoas me chamam de vovozona, que eu parecia a vovozona, né? Do filme lá do Ed Murphy. Então, assim, são coisas assim... Mas que, graças a Deus, isso não trouxe bloqueio para minha mente, não. Isso eu não... na verdade, também eu não percebia, né? O grau que eu estava. Eu acho que então, mais naquele era por momento, isso, a obesidade porque para eu não você era algo bem resolvido. Para mim, estava tudo bem. Colocava um vestido lá... Ô, gente, eu vou falar a verdade com vocês. Tem pavor de vestido largo. Tem pavor de vestido largo. Eu custei a sair da calça preta, porque eu só usava calça preta. Hoje eu consigo usar uma calça clara, mas eu custei a sair da calça preta, mesmo depois que eu já tinha eliminado bastante peso. Dava então, uma assim, disfarçada, né, né? porque eu cismava que gordo só podia usar preto ou vestido longo. Hoje eu até uso vestido longo quando eu vou para alguma festa e tudo, mas cotidiano, dia a dia, o que eu puder evitar, eu evito. Tinha trauma do meu corpo? Tinha muito trauma. Tem a canela grossa, as pernas grossas. Hoje não, hoje eu me aceito. Né? Louvo a Deus pelo físico que eu tenho, pelas pernas saudáveis que eu tenho, pela saúde, pelo meu respirar. Eu aprendi a agradecer a Deus por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou. Mas esses bullying, eu acho que é eu mesmo que criava comigo. Né? De outras pessoas eu não creio assim que vieram, não. Eu acho que realmente é de inspirar essa menina. Fala, Gilmar. É de inspirar.
mas é bom de ouvir, né? é É bom de ouvir, porque histórias assim inspiram a gente, né? A gente está falando aqui de obesidade hoje, mas quantas pessoas às vezes estão passando por alguma situação difícil e às vezes acham que não conseguem sair, né? O que você está colocando aqui é dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo. É ver aquilo que traz, que incomoda. Buscar né? ajuda, buscar orientação. Talvez o mais difícil é o primeiro passo. É a própria crença que você tem do desmerecimento, né? O paciente chega pra mim e fala assim, essa semana eu tive um paciente que inclusive chegou e falou assim, doutora Alessandra, você vai brigar comigo, porque a última consulta tinha sido antes do carnaval. Não consegui fazer, chutei o balde, eu não tomei a medicação, eu deixei pra ir no nutricionista pra fazer o exame primeiro, antes de ir no nutricionista e tal. E aí eu já vim que você vai brigar comigo. Já chega armada. Já chega armada, né? Então, eu acho que é assim. Isso aí não é uma forma até mesmo de tapar o sol com a peneira? Sim, e é isso que eu ia falar, porque isso serve... Tá enraizada aquela crença isso. de... E outra coisa, essa obesidade, ou esse problema, ou essa doença, ela está servindo de algo. Às vezes é difícil a gente dizer isso, mas ela serve de alguma coisa. Sim. Não é o mais saudável, mas ela você tem um ganho, você tem um benefício com aquilo. Né? Tá talvez aquele peso, ou não querendo dar o pontapé inicial para ela melhorar. Talvez um pertencimento, né? É uma forma de se pertencer aos seus familiares que também são todos obesos, ou então a obesidade ali serviu como um preenchimento mesmo, uma válvula de escape, né? Que a compulsão você vai pela alimentação, então ela está te preenchendo de alguma forma. Sim. Então eu falo assim que isso sempre serve de alguma coisa. A doença, né, o ganho de peso, que é uma doença também, a obesidade, né, dependendo do grau, né, Alessandra? Então, ela tem uma serventia, vamos dizer assim, ela tem um benefício. É muito comum, uma vez, por exemplo, eu lembro, logo no começo que eu estava fazendo os atendimentos, uma paciente me procurou para ser atendida, a queixa dela era obesidade, ela disse que já tinha tentado tudo e não conseguia emagrecer. E aí a gente foi fazer um trabalho, né? Ela falou que já tinha nutricionista, uma série de coisas, e a gente percebeu o seguinte, que a obesidade dela estava servindo para manter o casamento dela. Uau. Olha que coisa, aí você fala assim, que loucura. Graça. Mas por quê? Inconscientemente ali, ela não, porque ela tinha, né, um marido que era muito, vamos dizer assim, controlador, possessivo, né? Então, se ela ficasse magra, ela ia desbravar o mundo. Isso, ela ia usar as roupas que ela gostaria de usar, né? Ela ia ter autoestima alta, e isso ia comprometer, porque ia bater de frente com a questão do marido. Olha que então, ela não conseguia emagrecer, claro. Por quê? Isso é inconsciente. Isso é muito comum. Sabe? Isso era inconsciente. Pacientes assim, você tá pegando seu gancho. Isso. Então assim, a gente foi olhar para isso, ou seja, dá para manter o casamento, dá para manter a história, isso não magra. Então o problema não é a magreza ou a obesidade, é outra questão que ela precisava olhar. Entende? Só que ali estava servindo para algo. Então eu falo que a doença, da mesma forma a doença, muitas pessoas, né, criam doença no seu corpo para servir de algo. Então, por isso que é importante muito estar fazendo essa conexão, né? No seu caso da corrida lá, você não detectou um boicote ali, né? Não tinha algo ali te impedindo. Então, por isso que é importante, assim, não deixar as coisas travarem, sabe? Se é algo que você quer, se é algo que está te incomodando, se é algo que está ali batendo na sua porta, olha o que está por trás. Eu acho que é importante a medicina, a medicação, é lógico, né, que a gente não pode negar isso, mas precisa olhar a causa, o que está por trás disso, né? Chega um momento que eu vou precisar de remédio, que eu vou precisar desse tipo de ajuda, mas precisa olhar a causa para não ficar nessa dependência, senão o corpo vai só criando doenças. Né? Você cuida de uma, cria outra, você cuida de uma. Então essa questão emocional, essa questão mental, ela é muito séria né, a gente precisa olhar para isso. Volto a falar, nossa mente é a nossa pior inimiga. Né? Às vezes a gente fica prestando atenção no outro, né? Com o que o outro está falando ou fazendo, esse nosso medo do julgamento, mas na verdade é a gente que cria, né, esses monstros dentro da gente, né? Isso que impede a gente de seguir. Então por isso que é importante a gente olhar, né, Alessandra? Exatamente, resumindo, buscando saúde. Saúde. Né? Buscando isso aqui, ó. Ser.
Saúde e Equilíbrio. realização. Essa é a proposta do programa, né? Trazer pessoas assim, Viviane, para contar essas histórias e ver que é possível, sim, você pode ser o que você quiser. Eu uso uma frase comigo mesma. Eu não tenho a estética de uma corredora, mas eu tenho uma alegria de campeã. Porque cruzar uma linha de chegada... Gente, isso é ninguém muito me tira, lindo. Ninguém me tira isso, Exatamente, sabe? é seu. É uma coisa que ninguém me tira. Você percorrer, seja de distância curta, seja de distância longa, mas eu fui. Eu o seu acreditei, troféu, né? Eu fiz. Né? E daí isso eu falo, independente de subir um pódio, eu tenho um amor em cada medalha que eu tenho. Porque tem um significado, né, Cada Viviane? uma tem um significado. Tem um significado. Cada um. Eu acho que assim, eu consigo assim, eu sei a história de cada uma delas, desde a primeira corrida, desde meu primeiro KM, aquela dificuldade toda, quando eu consegui fazer os primeiros 5. Então, assim, a gente vai fazendo uma memória e guardando. E eu acho que isso é importante na vida da gente. De você reconhecer que a sua vida é processos. E que cada processo ela é importante. Você não chegou naquele peso de um dia para o outro. Foi todo um processo. Foi todo um processo. Por que eu cheguei também? Eu tinha uma história também que eu estava vivendo, né? Um período muito difícil também. E você não se dá conta, né? E em cima daquele processo eu fui me reencontrando depois. E eu sou muito grata por cada processo também que eu vivi. Sou grata também pela obesidade que me fez olhar para dentro de mim mesma e perceber que eu precisava de ajuda. Gente, Viviane, isso é muito Isso legal, é muito assim, se importante. agradecer, inclusive, a obesidade. Agradecer, sou muito ao grata. que ela trouxe para você. O que ela trouxe, ela me trouxe uma fase de vida muito Quando boa. você agradece a isso, Sim. significa que você está olhando para ela. Sim. Significa que você está vendo. E se você está olhando e você está vendo, você pode fazer algo. Posso. A Viviane agiu, Sim. né? Eu aprendi, Ela sim, teve eu falo que eu ação. aprendi a ser grata por tudo. Porque na dificuldade eu pude perceber que eu era muito mais forte do que o meu medo. Né? Não foi um processo fácil, não é um processo fácil, né? Porque o lidar no dia a dia, né? Esse manter não só físico, mas psicológico, emocional, no tudo, né? Viver não é uma atividade fácil, mas ela é muito prazerosa quando você descobre gratidão nas coisas. Eu falo que, na verdade, é simples, né? É Mas não é simples, fácil. Não é fácil. Né? Porque a gente questiona muito. Questiona. A gente questiona o jeito que foi, o jeito que é. Enquanto, na A verdade, gente a gente questiona, entra... a gente complica. né? Assim. Enquanto, na verdade, se a gente entra nesse processo e deixa fluir, fica mais fácil. Eu me recordo que teve um período que estava num excesso de treino, aí eu desenvolvi uma dorzinha na lateral da minha perna. E próximo de uma competição, que eu estava me preparando muito para ela, eu ia fazer uma prova de 50 quilômetros. 30 dias antes eu desenvolvi essa dor na minha iliotibial. O normal era desesperar. Né? Como que eu vou Todo correr? mundo falou assim, não, você já cancela, ou então diminui a distância. Eu falei assim, não. Ela apareceu por acaso. Fui procurar ajuda, sem desesperar. Fui procurar. Se o profissional falasse que eu não poderia, eu não faria, né? Mas aí, assim, tem horas que também, assim, a gente precisa entender que o corpo da gente também pede um pouco de descanso, né? Esse ano, por exemplo, eu não fiz nenhuma prova longa ainda, né? A maior que eu fiz até hoje foi de 19 quilômetros. Fiz outras provas, tem de 21 que eu estou inscrita. Não sei se vou fazer uma maratona esse ano. Iria fazer uma em junho agora, mas devido a outros compromissos profissionais que eu já tenho, não posso ir nela. Não sei se vou, mas o que eu sei é que eu vou continuar correndo. Né? Na oportunidade de fazer uma outra maratona, eu quero estar preparada para ela, porque na vida a gente precisa estar preparada. Né? A gente precisa estar preparada. Você encontrou o seu caminho, né? Eu encontrei. A sua forma de... Eu falo assim, a corrida ela mudou a minha vida. Ela mudou a minha vida. De perceber que eu preciso me preparar para tudo, que eu preciso ter equilíbrio, que eu preciso ter controle das minhas emoções. É de tudo. Sim. De tudo. Isso é muito legal. Isso me ajuda na minha vida profissional, familiar, na minha vida religiosa, em todos os sentidos. Todos os sentidos. Eu acho que realmente é esse equilíbrio mesmo, e se identificar. Me né? identificar. E cada um pode procurar que mais identifica, né, Sim, Viviane? Você e tem encontrou a tanta coisa corrida, tem a dança, Tem. né? Tem o beach tênis, São agora, várias tem possibilidades. São A várias. bicicleta. natação, Sim. bicicleta.
E eu falo a própria assim, academia mesmo. a gente né? tem que fazer o que dá prazer. O que dá prazer, né? isso Não é aí. porque você às vezes faz a corrida, às vezes você não se identifica com ela, que você tem que correr. Sim. Né? Mas assim, pelo menos é uma inspiração. Se você se encontrar em algo, aí a gente já, como se diz, é meio caminho andado. E é muito né? bom. Nossa, Viviane, foi aqui, a gente ficaria delicioso, mais um ficaria tempão aqui tempão. conversando, viu? É bom ouvir essas histórias, gente, é inspirador, né? No seu caso, te ajudou aí no tratamento da obesidade, autoestima, né? Valorização de si mesmo, você foi se encontrando. Então, a gente pode se inspirar isso também, cada um na sua história, né? Cada um aí na sua dificuldade e perceber que realmente a gente tem um caminho que a gente pode se encontrar, né? Cada um vai achar o seu, né? Talvez você não possa correr como a Viviane, sei lá por qual motivo for, mas você pode procurar outra forma, né, Viviane? Isso. Eu acho que é olhar para realmente para a questão, para o Sim. problema, identificar aquilo ali Identificar. e agir, né? Colocar em prática, tomar uma atitude. Você pode ser o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. Mas tem que mover, tem que ter ação, tem que ter o primeiro passo. Pode ser difícil, mas tem sempre alguém ali, né? Tem sempre alguém para ajudar, para colaborar. A hora que você não estiver aguentando, pede ajuda, sabe? Mas não desista dos seus sonhos, não desista da sua vontade. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil estar aqui hoje, sabia, Viviane? Não é fácil. Uma hora também vou contar essa história. Mas Com quase 30 anos nas costas, né, Marinal? Quase 30 anos nas costas. Não, quase, estamos envelhecendo demais, quase 26, gente. Olha, não tá aqui, olha, eu com cinquentinha, gente, fazendo o meu primeiro podcast. Né, Mas é isso aí, você pode ser. Você pode ser, a gente não desistiu. E olha que apareceu um monte de Quem faz obstáculos, podcast sabe? é o quê, Marinal? É podcaster? Podcast. Podcaster. Nós somos, isso Né? mesmo. Quem faz podcast é o quê? Podcastando, então. Exatamente. Então, assim, gente, é desiste isso. não, sabe? Né, Viviane? A gente tá aqui para dizer para não desistir. Se não der certo, se aparecer mais alguma pedra no caminho, a gente contorna ela, sabe? Dá uma... O importante é Vamos ter a jogar mente dinheiro sempre no lado. positiva, né? Acreditar que vai dar certo. Se tiver que ser, vai ser. Mas precisa mover. A palavra de hoje, eu acho que é movimento, sabe? Ação, movimento, é Eu isso falo aí. que a gente Atitude. mexe um pouquinho, a vida Atitude. entende o que a gente está querendo, ela vai dar um empurrãozinho, né? Isso. Aí daí a pouco dá uma paradinha de novo, vai lá e dá mais um empurrão, mas o negócio não pode ficar parado. Não dá. É Esse atitude. movimento é da gente. E aí o universo conspira a favor, né? Com certeza, gente. Como? Justamente. Justamente. Gente, Viviane, ó, obrigada, muito obrigada mesmo. Valeu por estar aqui com a gente. Foi uma delícia tá? esse bate-papo e a gente espera te trazer aqui para vários outros. Eu acho que vai inspirar muita gente. gente, sabe? Eu que agradeço, né? E é muito bom poder partilhar um pouquinho da história e relembrar um pouquinho, né? Que a gente precisa sempre lembrar de onde que você veio e para onde que a gente quer ir, né? Isso é muito bom. Qual que é a sabe? realização Porque que a não gente parou quer. por aqui, Não parei por não. aqui, Isso é tem muita importante. coisa. Então, assim, gratidão mesmo, né? Pela oportunidade. Nós vamos viver de quantos falar um anos? pouquinho. Quantos anos correndo, né? Não tem pressa, eu quero ir. Isso mesmo. Só vai. Eu falo que o meu lema é só vai. Eu não que hora que eu consigo vou ir chegar, nem não na sei. metade do que você foi, Só não, vai, Viviane? Só vai. Não tem problema, não. Eu vou no meu ritmo, no meu tempo. Isso. Eu corro bem menos, mas pra Cada mim... um é um. Mas tá tudo certo. Tá tudo pra mim é o certo. suficiente. Né? Tá tudo Encontrei certo. o meu limite, vamos Eu dizer brinco assim. e falo com o pessoal assim, devagar ou rápido, o quilômetro é sempre um quilômetro, a medalha é igual para todo mundo. É. A Olha, realização legal é isso, é isso pessoal. mesmo. A realização é pessoal. É isso mesmo. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Valeu, que Vivi. agradece. Beijo Bom no seu demais, coração. Muito Ó, obrigada. um beijo para todo mundo. Beijo, gente. Ó, lembre-se, você Pode pode ser. ser o que você quiser.